Primeiro, a opinião pública mundial foi abalada pelas imagens da tragédia no Japão. Em seguida, as explosões dos reatores da usina nuclear de Fukushima e o vazamento de radiação aumentaram o pânico e deram origem a um bate-boca entre autoridades mundiais. O Brasil tem 2 usinas nucleares em funcionamento e uma terceira em construção, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ambientalistas e autoridades voltaram a se confrontar no debate sobre a segurança dessa tecnologia. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, já havia anunciado a intenção de aprovar neste ano a construção de mais 4 usinas nucleares, 2 no Nordeste e 2 no Sudeste do país. Após o desastre no Japão, o ministro falou em manter essa política de expansão. As declarações causaram reações dos ambientalistas, que são opositores históricos do uso de energia nuclear. O Ministério da Ciência e Tecnologia e a Comissão Nacional de Energia Nuclear convocaram a imprensa para dizer que o governo acompanha a situação no Japão e está disposto a reforçar a política de segurança para as usinas nucleares brasileiras. Os incidentes e acidentes nucleares do passado exigiram protocolos cada vez mais rigorosos. E isso seguramente serão incorporados não apenas para eventuais concessões, mas também para a utilização de energias de usinas e reatores que estão em funcionamento. Olá. O acidente de Fukushima, no Japão, lançou dúvidas sobre a energia nuclear no mundo todo. Alguns países, principalmente na Europa, anunciaram que vão rever seus programas. Já o Brasil, onde apenas 3% da energia é gerada dessa maneira, pretende manter os planos de construção de Angra 3 e de 4 outras usinas. Existe algum risco nessa opção? Como evitar acidentes? Há alternativas? Esse é o tema do Expressão Nacional de hoje. Para discutir o assunto, trouxemos os seguintes convidados. Laércio Vinhas, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O ex-deputado Fábio Feldman, que é consultor ambiental. O deputado Alfredo Sirquis, do PV do Rio de Janeiro. E a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Vou começar com o doutor Laércio Vinhas, da CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Dá para comparar uma usina, nos moldes como essa construída no Japão, com as usinas brasileiras em atividade, Angra 1 e Angra 2? O princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. O tipo de reator é diferente, que os reatores brasileiros são do tipo chamado água pressurizada, que é o PWR, Pressurized Water Reactors. E esses reatores japoneses são do tipo água fervente, o Boiling Water Reactor, BWR. Há uma diferença quanto aos circuitos de refrigeração. Enquanto os reatores PWR, que são a maioria no mundo, eles incluem um chamado circuito secundário entre a água externa para refrigeração e a água que passa pelo reator e que é o brasileiro, há um chamado circuito secundário. Mas dá para dizer que é mais seguro do que esses lá de Fukushima? É difícil pôr nesse aspecto. O que eu posso afirmar é que, frente a esse problema, eles ofereceriam mais opções e alternativas para que os técnicos conseguissem controlar. Justamente porque a água do circuito primário, isto é, a água que entra em contato com os elementos combustíveis, ela só circula dentro da contenção, não há nada que sai para fora. Enquanto que no Japão, o que transforma a água quente em vapor, o gerador de vapor, fica fora. Então, há uma diferença. Só para a gente entender, o que aconteceu no Japão é que o sistema de resfriamento do reator parou de funcionar depois do tsunami, não é isso? Não, só para dar uma perspectiva, nessa região onde que ocorreu o terremoto, é uma região que cobre mais ou menos 800 quilômetros entre uma ponta e outra. Estavam em operação, no momento do terremoto, 20 usinas nucleares. 9 continuaram operando normalmente, outras 11, devido à perda de energia externa. Quando há perda de energia externa,
os circuitos de segurança desligam automaticamente as usinas. Então, elas foram desligadas e, imediatamente, geradores diesel, geradores movidos a diesel, alimentam as bombas para manter a refrigeração. E nessa usina, essa central nuclear tem 6 usinas. 3 estavam desligadas e 3 estavam em operação. Os geradores a diesel entraram em operação e funcionaram durante 1 hora, quando foram danificados pelo tsunami. Aí iniciou uma batalha de manter a refrigeração, porque o reator nuclear, mesmo depois de desligado, é necessário uma retirada de um calor residual, não mais gerado pelas fissões, mas gerado pela emissão de partículas alfa, beta e gama dos chamados produtos de fissão. No instante que desliga, cerca de 4% da potência vem desses elementos. Então, precisaria continuar a refrigerar. E isso foi que eles tiveram bastante dificuldade e usaram várias alternativas para refrigerar num momento inicial sem muito sucesso. Dá para dizer que Angra 1 e Angra 2 são seguras? Não existe nenhum instrumento, nenhum equipamento construído pelo homem que se possa garantir que é 100% seguro. Todos os cuidados são tomados de tal maneira a reduzir o risco de acidente ao mínimo. Então, na energia nuclear, que foi juntamente com a indústria aeronáutica, que introduziram o princípio de garantia da qualidade, não de controle de qualidade. Então, no projeto de uma usina, se avalia todos os acidentes que são possíveis, faz-se uma análise de tudo que é possível e se desenvolve sistemas e procedimentos de maneira a minimizar a possibilidade de acontecer. Então, qualquer acidente numa usina nuclear fica entre 1 dividido por 1 milhão e 1 dividido por 1 bilhão. Mas isso não significa... De chance de acontecer. Mas isso não existe risco zero, isso não há invenção humana que o risco seja zero. Daqui a pouquinho eu quero conversar com o senhor mais a respeito do papel da CNEM. Mas quero, deputado Sirkis, esse custo-benefício da energia nuclear vale a pena? Olha, depende do país. Eu não sou religiosamente contra usinas nucleares. Eu sou contra usinas nucleares no Brasil. Eu acho que existem países e situações, China, por exemplo, Estados Unidos, fortemente dependentes do carvão. A China necessita do carvão para 80% da sua geração de energia elétrica, Estados Unidos 50%, são países que já possuem armamento nuclear. Então, a questão se coloca lá de uma determinada maneira. Mas no caso do Brasil, eu penso que as 3 usinas que foram construídas, uma delas da Westinghouse, a Angra 1, bem velhinha, Angra 2 e Angra 3, também tecnologia dos anos 70. Eu acho que me preocupo com essas usinas, embora até aceite a colocação deles, que elas possam ser mais seguras do que o Japão, mas o problema é que a gente vive num mundo regido pela lei de Murphy. Quem poderia imaginar que fosse acontecer uma coisa dessas no Japão? Eu me imagino, em 1986, as repercussões do acidente de Chernobyl no Japão. Certamente um burocrata, um membro do governo japonês, com certeza deve ter dito às pessoas, acalmado a opinião pública japonesa, dizendo que aquilo era uma tecnologia de uma porcaria de um reator da era soviética lá na Bielorrússia e que semelhante coisa jamais aconteceria com a tecnologia japonesa. Certamente. Então, nós não sabemos, e como ele muito honesta e candidamente disse, não há uma garantia absoluta. Então, de fato, as usinas nucleares não devem ser a nossa nem primeira, nem segunda, nem terceira opção energética, porque o Brasil, de fato, é um país que tem um potencial hidroelétrico a ser ainda explorado. Temos uma imensidão de possibilidades de economizar energia elétrica nas nossas linhas de transmissão, que desperdiçam muito. Temos aí a possibilidade de termoelétricas a gás natural e temos um campo gigantesco de energias alternativas. O Brasil é o país do sol,
O Brasil tem muito quartzo para produzir silício, que é a matéria-prima das placas fotovoltaicas, cujo preço está diminuindo a cada ano. Quer dizer, nós temos muitas outras alternativas antes de precisarmos de usinas nucleares que são muito caras, perigosas e desnecessárias. E eu ouso dizer, inclusive, que quase que me preocupo menos com as usinas do que há um mês atrás, porque esses acidentes no Japão vão elevar de tal maneira o preço das usinas nucleares, em relação a seguro, em relação a novos equipamentos que terão que forçosamente ser introduzidos, que elas se tornarão economicamente inviáveis. Então, antes mesmo que nós ecologistas tenhamos que fazer grandes manifestações contra elas. Então, para terminar, eu acho que no caso do Brasil, elas realmente são o contrário a elas. Deputada Luciana, a senhora concorda com a posição do deputado Serquis? Eu acho que o Brasil vive uma situação muito confortável, exatamente porque apenas 3,3% da matriz é oriunda da energia nuclear. E, de fato, nós temos recursos ainda naturais, né, das chamadas energias renováveis, que são... Que é um potencial que nós temos que nenhuma parte do mundo tem. Se você for olhar a situação da França, por exemplo, 80% da sua matriz energética depende da energia nuclear, né? Os Estados Unidos são 110 usinas, nós temos 2 e estamos construindo a terceira. Então, a gente fica numa situação muito confortável, mas eu penso que a gente tem que enxergar outras variáveis no processo. A tecnologia nuclear, ela não só serve para o uso da energia elétrica, ela tem um uso impressionante na área de radiofármacos, na área da indústria, na formação de novos materiais, na área da conservação de alimentos. Então, são usos que nós não podemos prescindir de conhecer, de deter a tecnologia por exemplo, do enriquecimento do urânio. E tem mais, nós somos a 6ª reserva mundial, né? Então, o que nos deixa confortável é que nós temos que a energia nuclear para nós, ela não é indispensável. Ela é uma questão da vontade política, tem planos de construção de decisão de mais política. 4 usinas. Eu penso que muito pouco que o Laércio estava falando, né? Quando você compara a situação do avião com o automóvel, os acidentes que causam mortalidade no trânsito através, não é, dos automóveis, os índices são muito maiores. Por outro lado, quando vem um acidente do avião, a tragédia é muito grande porque o impacto dele é muito maior, né? Mata muito mais gente. Então, acho que a gente tem que ter uma posição equilibrada, não é? De não abandonar a pesquisa, não é? De não abandonar o domínio da tecnologia nuclear, saber que essa é uma energia que não é indispensável para o Brasil e, ao mesmo tempo, não abrir mão de fazer a pesquisa e desenvolvimento que necessariamente passa por ter as usinas, né? E o processo de enriquecimento de urânio. E nós não podemos ser meramente, como historicamente nós fomos, apenas, não só na área, apenas aquele país que manda matéria-prima, né? Aliás, esse é o nosso cenário em qualquer atividade econômica. Nós somos eminentemente um país de commodities, né? E precisamos dar um salto, agregar valor, pesquisa e ciência.